Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos tratar mais uma vez do ITR de 2024, agora respondendo dúvidas dos produtores rurais. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA. No episódio de hoje, nós temos convidado um representante da Receita Federal, que é o Cizenando Oliveira. Ele é auditor fiscal da Receita. Está aqui com a gente para a gente poder esclarecer um pouco mais, pontos que fazem parte do dia a dia do produtor rural. Gravamos um episódio 137, também tratou de TR para este ano de 2024. Esse foi o episódio já mais escutado do ano, por sua relevância, por fazer parte da realidade dos produtores rurais e ainda por gerar muitas dúvidas quanto à declaração, ao valor de terra nua, enfim, vários pontos inerentes à declaração do Imposto Territorial Rural. Então, seja bem-vindo, Cizenando. É uma grande satisfação tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, Natália. Inicialmente, quero agradecer ao convite, à CNA, por estar presente e estreitar esse relacionamento com os nossos contribuintes. É uma política da Receita Federal e da equipe nacional do ITR, da qual faço parte, facilitar o cumprimento das obrigações tributárias. E um passo importante nesse sentido é levar aos contribuintes os esclarecimentos, orientação de como preencher a declaração. Agora nós estamos no momento da entrega da declaração do ITR, como fazer isso corretamente. Então, vamos tentar esclarecer, tirar algumas dúvidas durante a gravação. Vai ser ótimo. Cizenando, antes de a gente entrar nas perguntas mesmo que a gente recebeu das federações e dos produtores, eu queria que você colocasse o que você considera mais relevante da atuação da Receita em busca do aperfeiçoamento, da declaração e também do funcionamento do Imposto Territorial Rural. O que é importante na declaração propriamente dita é prestar as informações que o contribuinte tenha condições de comprovar se for intimado a comprovar. As áreas, principalmente as áreas não tributadas, reserva legal, APP, porque muitas vezes ele tem aquela área, mas não tem como comprovar aquilo. Então, eu vou declarar porque eu tenho, de fato eu tenho, mas na hora que é intimado ele não tem documentos para comprovar. Da mesma forma, produção agrícola, área de pastagem, então é importante ele declarar o que ele tem condições de comprovar. E um segundo fato que a gente tem alertado os contribuintes é a atualização do cadastro. O cadastro ele não é atualizado com frequência como é feito no cadastro da pessoa física, do CPF, por exemplo. Há desmembramento, há anexação, há mudança de titularidade, e isso demora muito a ser informado. Então, fica divergente a informação na Receita, a informação no mesmo imóvel, no cartório de registro, junto ao INCRA. Então, um apelo é para que faça essas atualizações com mais frequência. Ótimo. O primeiro ponto que você citou é, inclusive, uma das principais dúvidas dos produtores, Porque houve uma legislação falando que ele não precisaria mais do ADA para comprovar as questões relacionadas à sua área de reserva legal, preservação permanente, porque isso seria feito um vínculo, uma comunicação direta com os dados do CAR. Ao passo que a Receita falou para este ano de 2024, publicou um normativo pedindo para que mantivesse, para que esse ADA fosse mantido. Eu queria entender um pouco da sua visão de como que vai funcionar na prática para essa declaração de 2024, até considerando que tem alguns produtores que não podem estar muito ligados nesse ponto de ainda manter o ADA e já queiram passar para esse avanço, que seria um avanço ter esse vínculo direto e ele não precisar da declaração de aptidão, considerando aí talvez um preenchimento automático. Também fica aí já uma outra pergunta para você. Como que viria a ser feito um processo de integração do CAR? Na verdade, não era novidade, não era surpresa a promulgação dessa lei.
revogando a exigência do ADA para fins de reconhecimento do direito à isenção. Mas ela surgiu num momento que foi totalmente surpresa, porque a Receita Federal ela começa a preparar o sistema para preenchimento da declaração, preparar a instrução normativa, e isso no segundo trimestre do ano, porque o serviço público tem que contratar o CEP, tem que fazer a burocracia própria do serviço público. Então, quando foi desenvolvido o sistema, ainda não havia sido publicada a Lei 14.932, que dispensou a exigência do ADA. Para fins de reconhecimento. É bom lembrar que o ADA não acabou. O ADA existe, ainda está... Agradeço que você tenha esclarecido esse ponto, que a gente está tratando da declaração para fins do imposto, da declaração do ITR. Exatamente. Então, para fins da isenção, do reconhecimento do direito à isenção, não exige mais o ADA. E no dia 24 de julho, foi o dia que foi publicada a Instrução Normativa 2206, que trata das condições, das normas para o preenchimento da declaração. Coincidentemente, foi publicada também a Lei 14.932, que trouxe a dispensa. O órgão que fala pela Receita, responsável, que tem atribuição de interpretação dos atos normativos e da legislação, nós chamamos de COSIT, uma coordenação. Mas a gente sabe que ela é muito demandada e demora a fazer essas interpretações, nem sempre isso é rápido. E a equipe TR, ela faz lançamento todos os dias. Então, nós, no dia 24, dia da publicação, nós precisávamos já de ter uma interpretação, de ter uma decisão sobre os efeitos trazidos pela Lei 14.932. Reunimos os membros da equipe e foi unânime em dizer que, a partir daquele momento, a equipe não poderia mais exigir o ADA para fins de reconhecimento do direito à isenção. E esperávamos que fosse retificada a Instrução Normativa 2206. E com o passar do tempo, isso não ocorreu. Recentemente, há cerca de 1 a 2 semanas, nós cobramos da coordenação por que ainda não estava demorando a alteração da Instrução Normativa. Aí tivemos uma resposta, a resposta foi por e-mail, não foi um ato formal, dizendo que o entendimento da Receita é que os efeitos não retroagiriam, porque o fato gerador do ITR 2024 já ocorreu em 1º de janeiro. A lei foi publicada agora, isso foi surpresa, foi assim, causou divergência no entendimento da equipe, e a decisão que a equipe tomou foi a seguinte: olha, nós já estamos procedendo dessa maneira, nós somos vinculados, nós temos o dever de acompanhar as interpretações, os atos normativos estabelecidos pela Receita. Então, a COSIT, essa coordenação, não precisava editar nenhum ato, porque basta manter a redação que está no artigo 6º ali da Instrução Normativa. Isso já presume, já demonstra que o entendimento da Receita é que ainda é necessário o ADA. Mas, por outro lado, o que essa lei 14.932, a inovação que ela trouxe foi revogar o parágrafo 1º do artigo 17-O da lei 6.938. Esse parágrafo 1º, ele foi introduzido na lei 6.938 em 2000. Em 2001, foi editada a medida provisória 2.166, que dispensou, ela não revogou esse parágrafo 1º, ela dispensou a exigência desse parágrafo 1º, ou seja, a exigência do ADA, para o fim de reconhecimento da isenção do ITR, referente às áreas de preservação permanente e de reserva legal. Isso foi em 2001, e pelo entendimento, pela jurisprudência, retroagiria a 2000, quando ela foi editada. Isso foi foi causa de litígio, de controvérsia nos tribunais, e culminou com administrativamente a súmula 41 do CARF, que dispensou o ADA para fins de reconhecimento do direito à isenção, APP e reserva legal, somente essas duas áreas. Posteriormente, foi editada a súmula 86 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A redação eu até tenho aqui na tela.
é desnecessária a apresentação do ADA para o reconhecimento do direito à isenção do ITR, relativo a PP Reserva Legal. Isso, em alguns outros processos, foi parar no STJ, que é a instância máxima para julgamento desses recursos, e o entendimento do STJ foi o mesmo. Então, baseado na jurisprudência que ocorreu lá em 2001, agora, em 2024, a 14.932, ela não dispensou, ela foi muito mais além do que a medida provisória, ela revogou. Então, nós não temos motivos para acreditar que os tribunais vão mudar a jurisprudência, apesar de respeitar e de seguir o entendimento da Receita Federal, que é a exigência do ADA até o exercício de 2024, nós que estamos executando os lançamentos, nós vamos evitar, com a finalidade de evitar ou de minimizar esses litígios, nós vamos evitar efetuar lançamento cujo a motivação seja a exigência do ADA para essas áreas não tributadas, todas elas agora, né? O posicionamento da Receita, é a resposta. Respondendo pela Receita, permanece a exigência do ADA. Do ponto de vista prático, nós vamos evitar fazer lançamento cuja motivação seja o ADA, porque nosso entendimento é que a jurisprudência vai manter. Então, nós vamos criar um litígio aí que não terá sucesso, né? Então, para evitar esses litígios, vamos tomar essa linha, essa conduta. A gente nota que é um pouco complexo, né? Todo esse vai e vem, decide. Imagina para o produtor rural conseguir acompanhar. Claro que a gente aqui, como CNA, também temos o nosso papel de auxiliar o produtor no entendimento e dar as orientações, mas é um processo complexo, né? E que o produtor, no fim, quer saber o que eu faço. Então, a gente pode considerar que só por esse ponto, na declaração de 2024, se o produtor optar por não utilizar o ADA, né, ele está regular? Ele estaria regular com sua declaração? Sobre as duas óticas, respondendo do ponto de vista legal, jurídico, no entendimento da Receita, seria obrigatório a apresentação do ADA. Do ponto de vista prático, o contribuinte, ao fazer a sua declaração, ele não tem que apresentar documento nenhum, nem o ADA, nem o CAR, nem a verbação, a matrícula do imóvel constando a verbação, nenhum documento, somente a declaração. A legislação tributária, ela reserva ao fisco a prerrogativa de conferir esses dados no lapso temporal de 5 anos, quinquenal. Se, porventura, esse contribuinte que fez a declaração e informou a área de preservação permanente, se ele for intimado a comprovar essa área, né, nessa seleção de malha fiscal, a orientação que nós temos repassado para o corpo fiscal, é tentar comprovar essa área de preservação por outros meios, através, por exemplo, de imagens de satélite, né, que é uma outra linha que a jurisprudência tem encaminhado, é a verdade material. A área de preservação permanente, ela existe no imóvel? É possível constatar essa área com imagens de satélite? Sim, é possível. Então, isso é mais importante do que uma formalidade de estar declarada no ADA. Zenando, eu já vou aproveitar para fazer aqui uma das perguntas que estava lá no final, mas que tem a ver com esse assunto, né, da malha fina, que recebemos, que é o produtor falando que ele não quer cair na malha fina. E aí, como que ele pode se proteger para que isso não aconteça e quais são os principais parâmetros que a Receita utiliza para cair na malha fina do Imposto Territorial Rural? A pergunta direta seria como é que é feita a seleção em malha fina, né? Essa seleção, há uma segregação de funções na Receita. Essa seleção em malha fina, ela é feita pela Coordenação de Fiscalização, a COFIS. A equipe TR, nós executamos. A COFIS, ela tem as atribuições de coordenar, de editar os atos, e a equipe TR de executar a fiscalização. Então, não há, assim, uma comunicação direta, vamos fazer isso. O que a equipe TR faz é propor, olha, por exemplo, em 2020, 2021, muitas entidades imunes estavam sendo selecionadas em malha. E ela não precisa nem fazer declaração completa. Aí nós sugerimos a COFIS, a coordenação,
a excluir, porque era intimada, apresentava vários documentos, né, uma entidade imune, são vários documentos para comprovar que ela é imune, e depois a gente dispensava, não dava lançamento por causa da imunidade. Ela não está sujeita ao tributo, ela é dispensada do tributo, uma previsão constitucional. Então, nós sugerimos, está sendo improdutivo. Então, a coordenação, a COFINS, retirou isso. Mas qual o critério que ela utiliza para selecionar em malha por VTN, por área produtiva, por área isenta, nós não participamos dessa decisão. Pelo contrário, a gente fica afastado, né, por uma questão de isenção, de imparcialidade. Nós não participamos desse processo de estabelecimento, definição de critérios. O que nós sabemos, por outro lado, para fins também de evitar que o fiscal, tanto da Receita quanto dos municípios, tenha a prerrogativa de selecionar qual contribuinte, o sistema ele já é mais ou menos engessado, ou seja, o município, tanto o município ou o fiscal, ele recebe uma lista de contribuintes em malha fiscal. Essa lista é enviada pela Coordenação de Fiscalização, a COFINS. Daquela lista, ele não consegue intimar o segundo, o terceiro, o décimo, se não intimar o primeiro, né? Então, tem que obedecer aquela ordem estabelecida já vem pela coordenação. Então, para ele, porque isso é até muito comum agora no final do ano, rodou recentemente. Esse ano nós estamos fiscalizando o exercício de 2020 e tem o prazo até 31 de dezembro. A partir de 31 de dezembro decai, não pode mais fiscalizar o exercício de 2020. Então, se o fiscal recebe uma lista com 100 contribuintes, olha, eu vou ter condições de fiscalizar 30, por exemplo, eu vou selecionar aqui. Não, o sistema não permite isso, ele tem que ir pela ordem. Ele pode até intimar mais de 30, mas ele tem que intimar o primeiro, o segundo, o terceiro, assim sucessivamente, né? Então, é uma regra estabelecida para dar uma imparcialidade no processo de fiscalização. Zenando, agora entrando no principal assunto que sempre está na boca do produtor, que é relacionado ao valor da terra nua. O valor da terra nua ainda é a principal queixa, né, do setor produtivo, por considerar que muitas vezes o valor definido no município não representa a realidade ali da sua propriedade, do seu imóvel, e considerá-lo supervalorizado. Isso é comum para alguns municípios, ocorre com frequência, enfim, o produtor fica na dúvida do que ele pode fazer. E aí, a gente teve no episódio anterior, né, o José Henrique falando algumas orientações, e eu queria ouvir a sua visão do que o produtor pode fazer caso ele identifique ou não concorde com aquele valor ali estabelecido. O VTN foi fornecido pelo município, né? Isso. Inicialmente, a equipe terra ela formou-se em 2020. É uma equipe de âmbito nacional, nós somos 16 auditores atualmente, alguns com processo de aposentadoria em andamento. E é um grupo pequeno, somos 4 pessoas que fazemos essa coordenação, esse estudo do que é uma melhoria com a finalidade de melhoria da gestão do ITR. E nesse aspecto de VTN, eu nunca havia me preocupado com isso. O VTN, porque a lei diz o seguinte, o contribuinte deve declarar o VTN do seu imóvel, e que deverá refletir o valor de mercado de terra nua em 1º de janeiro do ano a que se referia a declaração. Na minha visão, quem vai informar o valor é o contribuinte. E dos levantamentos eu faço o acompanhamento dos lançamentos, até mesmo para acompanhar a qualidade dos lançamentos efetuados pelos municípios. Esse ano, especificamente esse ano de 2024, nós estamos hoje com 7 mil lançamentos. Nós vamos chegar a expectativa de chegar a 9 mil lançamentos com VTN. A conta que eu fiz foi a seguinte: 9 mil lançamentos no universo de 6 milhões de declarações, isso representa 0,15%. Isso não é irrelevante. Mas, como você disse, a grande quantidade de perguntas, de dúvidas que a gente recebe frequentemente sobre VTN, isso levou a equipe, agora bem recente, a colocar na pauta das próximas reuniões sobre o VTN.
Mas respondendo objetivamente à sua pergunta é o seguinte, voltando ao artigo 8º e parágrafo 1º e 2º da Lei 9393, então quem declara o VTN, o valor do seu imóvel, primeiro o valor do imóvel, e o VTN é o valor do imóvel menos as benfeitorias, construções, instalações, pastagens plantadas, lavouras plantadas, etc., é o proprietário, é o declarante, é o contribuinte. Então, ele que declara. É importante ressaltar que o valor da terra nua elaborado pelos municípios não impõe a nenhum contribuinte o dever de utilizá-lo para fins de apuração do imposto. O VTN serve apenas como referência. Então, essa é uma dos motivos que a gente não preocupava com o VTN. O VTN formado pelo município é apenas uma referência, ele não impõe, ele não é impositivo, não é uma exigência imposta ao contribuinte, então ele não é um motivo de preocupação. Mas, dado ao grande número de perguntas, e até denúncia de que o município não estaria ali fazendo de acordo, elaborando de acordo com as normas do VTN, levou a gente, como eu disse, a colocar na pauta para as próximas reuniões sobre o VTN. Embora eu reafirmo isso, o VTN, quem define é o produtor, a lei fala que é o valor de mercado. Então, voltando àquilo que eu já disse anteriormente, o contribuinte declara, ele não tem que apresentar nada. Se ele estiver entre esses 0,15% selecionado em malha, aí sim o fisco vai exigir dele não o laudo da prefeitura, mas vai exigir o laudo de avaliação do imóvel, especificamente para aquele imóvel, que certamente não será coincidente com o do município, porque o imóvel é ali uma unidade. O laudo do município ele é amplo, né, para toda a área, toda a extensão territorial, vai ser divergente com certeza. Então, no meu ponto de vista, não é uma preocupação, embora seja agora pela quantidade de demanda que nós recebemos, mas ele é uma referência. Então, o que vale, a verdade ali, é o que for apurado no laudo, elaborado de acordo com a NBR 14653, né, da ABNT, que estabelece os critérios para a elaboração de um laudo de avaliação. Se o laudo estiver sido elaborado de acordo com a norma, ele é prova plena, não tem? O declarante não precisa de se preocupar com o VTN do município. A única preocupação que eu vejo nesse caso, que é pertinente, é o custo do laudo. Eu ia citar esse ponto porque tenho 3 perguntas aqui linkadas com o que você acabou de explicar, né? Que pega a questão das denúncias dos municípios, também da dúvida do produtor de como, quando ele vai declarar o uso, a ocupação da propriedade ali, como que ele considera para o fim de apuração do VTN, como que ele relaciona as áreas dos imóveis, enfim, tem algumas. Mas antes eu queria fazer um comentário que na verdade, o produtor ele não queria chegar nesse momento, né, por essa questão, por ele ter feito uma declaração de um valor ali, que pode ser diferente do valor da terra nua ali publicado pelo município, ele ter que apresentar o laudo. Ele gostaria já que ele que declara o valor da terra nua, que tivesse tudo bem se ele considerou todos os fatores da forma como é orientado, né, para fazer isso. E não que ele estivesse correndo um risco e ainda depois viesse a ser exigido esse laudo. Então, isso acaba gerando um desconforto e essa dúvida permanente dos produtores e grande questionamento que boa parte também deve chegar a vocês em relação a quando o produtor faz a declaração, né, do valor da terra. Sim, nós temos, só te interrompendo, Natália, desculpe, uma condicionante para o município interessado em celebrar convênio foi a Instrução Normativa 1877, que estabeleceu ali os critérios para a elaboração do laudo. Ela não exige que seja feito de acordo com a ABNT. Como eu disse, não é uma avaliação de um imóvel, é uma extensão territorial, é uma média. Mas a gente tem percebido que a gente tem tido muita cobrança de um lado. Então, um dos critérios, o município informa isso na internet, através de certificado digital, e exige que seja informado ali o número do CREA, vinculado ao CONFEA, do autor, né, que assinou o laudo, do responsável. Se não tiver esse número,
e quando vai fazer a transmissão lá para o CIPT, o sistema checa se esse número é um número válido lá no CONFEA. Se não for um número válido no CONFEA, ele rejeita, ele não aceita essa transação. Então, quando nós elaboramos, a Instrução Normativa 1877, partimos do pressuposto, olha, um profissional vai elaborar o laudo, ele está registrado no CREA, no CONFEA, ele vai assinar isso, vai elaborar de acordo com os critérios técnicos. Então, mas a gente tem recebido cobrança dos dois lados, né, por parte das federações, de que os municípios têm superavaliado o VTN e também por parte dos órgãos de controle, especificamente o Ministério Público e TCU, que alguns municípios têm subavaliado o VTN. Então, como eu disse, VTN não era uma preocupação para mim, especialmente, particularmente em razão do que foi estabelecido na legislação, mas em razão dessas duas partes, isso levou a equipe TR a colocar isso na pauta das próximas reuniões para tentar chegar num ponto de justo, né, de acordo com a legislação, mais próximo da legislação, para reduzir esses litígios, essas desconfianças que existem. O município está superavaliando, subavaliando, então para ficar o mais justo possível. Sim, até porque a presença desse laudo é um embasamento técnico ali, né? E não havendo a publicação do laudo, acaba ficando uma certa dúvida de como aquele valor foi definido, até porque já tem esse histórico de percepção da consideração do valor de mercado, do imóvel, enfim. Mas em relação a essa questão dos convênios e a fiscalização dos municípios, Cizenando, você falou dessas reuniões, né, que vem à frente. Eu queria só saber se você acredita que há algum ponto que pode ser aperfeiçoado no processo de fiscalização para uma melhor assertividade na identificação de quando um município não está estabelecendo os critérios necessários, ou se você avalia que outras medidas podem ser tomadas para resolver essa questão, não referentes necessariamente ao processo de fiscalização, mas para apurar essa questão de outra forma e resolver esse gargalo, né? Sim, uma das diretrizes estabelecidas pela equipe essa redução de litígio. Em 2022, nós estamos fazendo uma construção do sistema ITR, mas isso ainda vai demorar. O sistema, mais ou menos tipo o meu imposto de renda, né? Ali vão ter todas as informações, mas isso ainda vai demorar um pouco. Então, até isso ficar pronto, e a partir de 2022, nós começamos reuniões com os municípios, com o fisco municipal, no sentido de estimular o contribuinte a fazer a autorregularização. O VTN, como eu disse, eu não sei qual é exatamente o critério que a COFINS utiliza para fazer a seleção em malha, mas com certeza o VTN é um parâmetro. Eu não saberia dizer se é pela média do VTN, se é com base nas aptidões, ali uma média ponderada, se é o valor mínimo, isso eu não sei, realmente eu não sei. Mas a gente percebe que ele é um fator que leva a COFINS à seleção. E dessa lista que eu já disse, que o município recebe, foi liberada agora no exercício de 2021, 2022, essa semana. Dessa lista de contribuintes que ele recebe, que está em malha fiscal, motivo VTN, e o VTN é a grande maioria dos casos de seleção em malha, dos motivos de seleção em malha fiscal, então que ele tem a prerrogativa de entrar em contato com o contribuinte, informar que ele está em malha e antes de ser intimado, ele pode regularizar isso espontaneamente. Depois de intimado, não, ele perde a espontaneidade porque é uma previsão tá no Código Tributário. Mas pode ser que ele não considere uma falta de regularização, né? Se ele tinha feito já a declaração e achou que estava em conformidade. Isso, é um comunicado, né? Nós sugerimos ao fisco, com esse objetivo de reduzir litígio, aumentar a arrecadação imediata do município, porque se o contribuinte concordar que está subavaliado e retificar, entra o ingresso imediato nos cofres municipais, reduz o litígio perante a Receita, perante a Procuradoria, perante até o Poder Judiciário, e
evita aquela penalização de 75%, da multa de 75%, que eu acho pesada para o contribuinte, né? Então, ele tem essas vantagens, a autorregularização. Posteriormente, a Receita até editou algumas normas nesse sentido de autorregularização do ITR e demais tributos. Então, o que nós estamos orientando o fisco municipal é fazer esse comunicado. Isso tem dado bom resultado. Eu disse que nós estamos hoje, eu fiz um levantamento no início da semana, nós estamos, e faço agora terça-feira, dia 1º de outubro, né, mês a mês eu faço esse controle, nós estamos com um pouco mais de 7 mil lançamentos. O ano passado foram 36 mil lançamentos. Então, nós estimulamos muito, isso sobrecarrega muito a administração pública, porque a equipe é pequena, então para esse controle administrativo, isso é muito dispendioso, sobrecarrega muito. Então, houve uma redução significativa no número de lançamentos. Por parte dos contribuintes, a gente também procurou ouvir os contribuintes para saber se não estava sendo feito de maneira assim, você está em malha, você regulariza. Não, os contribuintes, um universo pequeno, mas que eu tive o feedback, é que realmente estava defasado a informação, porque ele delegou para um terceiro, um contabilista, um terceiro, fazer a declaração e ele não atualizou o valor da terra nua. Então, isso estava defasado, ele concordou, fez a autorregularização, saiu da malha. Para o contribuinte é bom, porque nesse período agora é um período de financiamento, de preparo, do plantio, né? Quase sempre vai precisar de uma certidão negativa. Se ele não fizer essa autorregularização, se for notificado, isso vai impedir a certidão, vai causar uma série de transtornos. Então, essa medida da autorregularização, do meu ponto de vista, ela traz benefícios para as duas partes que participam do processo fisco-contribuinte. Certo, Cizenando, já estamos praticamente no final aqui do nosso episódio. Vou fazer uma última perguntinha que a gente recebeu, ela é bem técnica, para a gente partir já para o final, que é sobre como é definido se uma área de lavoura é boa, regular ou restrita. Se há uma autoavaliação e que critérios ou documentos o produtor pode utilizar para justificar a escolha. Essa é uma parte assim, bem técnica, bem específica, né? Porque a instrução normativa ela classifica em 3 aptidões a lavoura: aptidão boa, regular e restrita. A aptidão boa, a gente vê aí, o Brasil é um grande produtor rural, né? A gente vê na Mato Grosso, por exemplo, aquelas áreas planas, terra de boa qualidade, aquilo facilita, a gente vê às vezes 50, 80 colheitadeiras ao mesmo tempo colhendo soja. Então, essa lavoura essa área é uma área de aptidão boa, ela é sem limitação significativa para uma produção sustentável. Então, o produtor vai gastar pouco ali para o manejo, ela é toda mecanizável. E partindo já da boa para a restrita, a regular é uma intermediária, a restrita é aquela que o terreno ele é um pouco montanhoso, tem algumas pedras, isso dificulta o tráfego de uma plantadeira, de uma colheitadeira. O produtor precisaria ter mais gastos ali para tornar essa área produtiva, utilizável. Então, esses custos, esses gastos, tornam essa área classificada como uma lavoura de aptidão restrita, né? Porque seria difícil até mesmo ali transitar um caminhão para receber esse produto colhido ali. Então, tem essas dificuldades, não propriamente pela qualidade do solo, que dependeria de mais correção do pH, mais quantidade de insumos, de fertilizantes, mas também, principalmente, por essas questões de trafegabilidade ali das plantadeiras, colheitadeiras, dos veículos para transportar esse produto. Então, isso caracteriza uma aptidão restrita. E a boa que tem menos, e a regular é que está no intermediário, uma média aritmética das duas.
Certo, Cizenando. Bom, muito obrigada pela sua participação. Agora sim, a gente chega ao final. Tinha mais perguntas aqui que não deu tempo de a gente fazer. Quem sabe a gente volta num outro momento, né? Até porque a CNA acompanha e participa de todo o processo de melhoria, identificação de desafios pelos produtores rurais para levar junto à Receita ou outros órgãos até ao Congresso Nacional, né? Alterações que podem ser feitas para melhorar essa tanto definição do valor da terra nua, transparência no processo de decisão, na declaração em si, desburocratização do processo. Então, acho que terão outros momentos para a gente voltar a se falar. Agradeço sua participação, os esclarecimentos que você trouxe, a disposição. Parabenizo, inclusive, o trabalho que tem sido feito pela Receita. E queria que você deixasse uma palavra final para os produtores que ainda têm alguns diazinhos, aos que ainda não fizeram a sua declaração, e também perspectivas em relação ao que você acredita que pode melhorar ainda para o próximo ano relacionado à declaração do ITR. Reitero o agradecimento aí à oportunidade de participar dessa live dirigida aos contribuintes do ITR. E lembrando que dia 30 de setembro, às 29 horas, 59 minutos e 59 segundos, o sistema será fechado. Então, transmitir a declaração até esse momento. Se ele ainda não tem todos os dados ali prontos para transmitir a declaração, então pode transmitir mesmo de maneira incompleta. E depois, com mais calma, ele faz a retificação. Não tem problema, não gera custos. A transmissão da declaração do ITR 2024, depois do dia 1º de outubro, ela implica em multa. Então, o importante é fazer essa transmissão até o dia 30 e depois retificar, se for o caso. Nós gostaríamos de ter um contato mais direto com o contribuinte, mas como eu disse, a equipe é muito reduzida, não tem. Mas não tem como prestar esse serviço. Mas a Receita tem o atendimento direto ao contribuinte, através do chat, através das unidades de atendimento, e também o fisco municipal. Então, se o contribuinte tiver qualquer dúvida, pode procurar o fisco municipal ou a Receita Federal. Se eles não souberem, nós temos uma caixa corporativa não aberta aos contribuintes, mas aberta ao fisco municipal para levar essas informações, que muitas vezes eles não conseguem consultar os sistemas, não tem a resposta, mas eles encaminham essas respostas para a gente responde e ele presta a informação para o contribuinte. Então, quem sabe no futuro, como eu disse, a gente está desenvolvendo aí um aplicativo, uma funcionalidade para o ITR para facilitar esse intercâmbio de informações diretamente com o contribuinte e, como você disse, tornar o processo tributário cada vez mais transparente. Justo e transparente. É importante que vá para esse caminho, né? O imposto de renda foi assim e ter evoluído anualmente, a gente vê como realmente melhora para o contribuinte, então a gente espera que isso vá evoluindo e a CNA também fica à disposição para receber, assim como você colocou a Receita à disposição para receber essas dúvidas, queixas, enfim, do contribuinte, essa proximidade, a CNA também está sempre aqui ouvindo os produtores para poder atuar da melhor forma para a melhoria desse processo. Obrigada mais uma vez, Cizenando. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Vocês que ficaram com a gente até aqui, seja por vídeo ou áudio, muito obrigada pela audiência. Compartilhem esse episódio com mais produtores rurais que querem aperfeiçoar o seu processo de declaração do imposto de renda e se ainda não fez a sua, corre lá para fazer, retificando depois se for necessário, como recomendou o Cizenando. Obrigada mais uma vez e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.